Você já se perguntou se Jesus estava presente antes de seu nascimento em Belém? Como ele pode ser o Criador do universo e ainda assim viver como um ser humano? Hoje, vamos explorar essas questões fascinantes e revelar verdades profundas sobre a pré-existência de Jesus. Prepare-se para descobrir como a presença de Jesus desde o início do mundo não apenas destaca a soberania divina, mas também ilumina o caminho para uma vida cheia de propósito e ajudar os outros sem esperar nada em troca. Mas antes de continuarmos, verifique se já está inscrito no canal para não perder novos conteúdos. As profecias do Antigo Testamento e o Messias. Há muito tempo, antes de Jesus nascer, as pessoas tinham uma grande esperança. Elas esperavam por alguém muito especial, chamado Messias. O Messias era uma pessoa que Deus prometeu enviar para ajudar e salvar o povo. Deus já tinha um plano muito grande e especial, que começou há muito tempo antes de Jesus nascer em uma cidade chamada Belém. Isso é como quando você está planejando uma grande surpresa para um amigo. Você começa a planejar muito antes do dia da surpresa para que tudo saia perfeito. No Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, Deus fez muitas promessas sobre o Messias. Essas promessas eram como dicas ou pistas que ajudavam as pessoas a saber como o Messias seria. Por exemplo, Deus prometeu que o Messias nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5 versículo 2. Deus também falou que ele seria um líder especial que traria paz e amor para todos, Isaías capítulo 9 versículo 6. Mesmo antes de Jesus nascer, Deus já sabia que ele viria para cumprir essas promessas. É como se Deus estivesse preparando tudo para um grande evento e deixado pistas para que todos soubessem que era algo muito especial. Então, quando Jesus nasceu em Belém, ele foi a resposta a todas essas promessas e pistas que Deus havia dado. Jesus é o Messias prometido que Deus enviou para nos mostrar seu amor e nos ajudar. E isso nos mostra como Deus sempre tem um plano perfeito, e tudo o que ele promete é verdade. Existência de Jesus antes da encarnação. Muito antes de Jesus nascer como um bebê em Belém, ele já existia. Isso é porque Jesus faz parte de algo muito especial chamado Trindade. A Trindade é como uma família muito especial com 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Eles estavam juntos e em perfeita união desde sempre. Imagine que você está planejando uma grande festa com seus amigos. Antes da festa começar, você e seus amigos se reúnem para decidir tudo: os jogos, a comida e a decoração. Vocês fazem planos para que a festa seja divertida e especial. De forma parecida, antes de criar o mundo, Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo já estavam planejando algo incrível. Deus sabia que as pessoas iriam precisar de ajuda e perdão, e então, Jesus decidiu vir à Terra para nos ajudar. Ele sabia que esse plano era muito importante para tornar o mundo um lugar melhor e para trazer paz e amor para todos. Então, antes mesmo de nascer, Jesus já estava lá com Deus Pai e o Espírito Santo, trabalhando juntos em um plano maravilhoso para nos salvar e nos mostrar o quanto Deus nos ama. E isso nos ensina que Deus tem um plano perfeito e que Jesus sempre foi parte desse plano desde o começo. Jesus como a Palavra. O Evangelho de João. No Evangelho de João, aprendemos algo muito especial sobre Jesus. João começa seu livro dizendo que Jesus é a Palavra. Isso é muito importante porque mostra que Jesus existia antes de tudo ser criado. Imagine que você está contando uma história. Antes de você começar a contar, você precisa ter as palavras e ideias na sua mente. As palavras são essenciais para contar a história. No mesmo jeito, Jesus é descrito como a Palavra de Deus, que estava com Deus e era Deus desde o início. João capítulo 1 versículo 1 diz: no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Isso quer dizer que Jesus não apareceu de repente. Ele estava com Deus Pai e era Deus desde antes do mundo existir. Então, o Evangelho de João nos ajuda a entender que Jesus é muito mais do que só um homem que nasceu em Belém. Ele sempre esteve com Deus e é uma parte muito importante do plano de Deus para o mundo. E isso nos mostra que Jesus é especial e divino. O papel de Jesus na criação. No livro de Colossenses, que é uma parte da Bíblia escrita pelo apóstolo Paulo, aprendemos algo muito incrível sobre Jesus. Paulo nos conta que Jesus teve um papel muito importante na criação do mundo.
Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo escreve que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso significa que Jesus é como a foto de Deus, mostrando a sua essência para nós. E mais, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Imagine que você está montando um quebra-cabeça. Você precisa das peças e de uma imagem para saber como montar. Jesus é como a imagem do quebra-cabeça e também ajudou a colocar todas as peças no lugar. Sem Jesus, o mundo não seria o que é. Jesus estava presente desde o começo e ajudou Deus a criar tudo o que vemos: a terra, os animais, as estrelas e até nós. Ele não é apenas parte da criação, mas também o motivo pelo qual tudo existe e continua funcionando. Então, isso nos mostra que Jesus é muito mais do que um bom exemplo para seguir. Ele é a força e o propósito por trás de toda a criação, mostrando quanto Deus o ama e o quão importante ele é para o universo. Você concorda que Jesus é todo o propósito da criação? Deixe seu comentário. Ele é muito importante. Testemunhos de Jesus sobre sua pré-existência. Jesus falou sobre algo muito incrível. Ele existia antes de Abraão, muito antes de nascer na terra. Isso nos mostra o quanto Jesus é especial e como ele sempre esteve com Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Isso é como dizer que ele estava lá antes de todos nós e de todas as coisas. Abraão foi uma pessoa muito importante na Bíblia, mas Jesus estava presente muito antes dele nascer. Jesus usa a frase "eu sou" para mostrar que ele sempre foi e sempre será. Além disso, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus faz uma oração ao Pai, dizendo: "Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse." Aqui, Jesus está pedindo para voltar à glória e ao poder que ele tinha com Deus antes do mundo ser criado. Isso nos mostra que ele sempre esteve com Deus, compartilhando a mesma glória e importância. Esses testemunhos nos ajudam a entender que Jesus não é apenas um homem que veio à Terra. Ele sempre existiu, estava com Deus desde o início e tem um papel muito especial em tudo o que Deus fez. E isso nos ensina que Jesus é eterno e sempre fez parte do plano de Deus para o mundo. Que mensagem linda! Nos ajude a divulgar mais pessoas, deixe o seu like. Manifestações divinas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há momentos muito especiais em que Deus se mostra de uma maneira incrível. Essas manifestações também podem nos ajudar a entender a presença de Cristo antes de seu nascimento. Um exemplo é a sarça ardente. Em Êxodo capítulo 3, Moisés vê uma sarça, um tipo de planta, que está pegando fogo, mas não se consumindo. Quando Moisés se aproxima, Deus fala com ele através da sarça. Muitos acreditam que essa sarça ardente é uma forma de Jesus se manifestar antes de seu nascimento. Ele está ali, mostrando sua presença de uma forma maravilhosa e poderosa. Outro exemplo é a coluna de nuvem e fogo. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 a 22, Deus guia o povo de Israel pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Essas colunas não apenas mostravam a presença de Deus, mas também protegiam e guiavam o povo. Muitas pessoas acreditam que Jesus estava presente nessas manifestações, ajudando a guiar e proteger os israelitas antes de sua encarnação. Esses momentos especiais no Antigo Testamento são como sinais de que Jesus estava com Deus desde o início e sempre esteve presente, mesmo antes de vir à Terra como um bebê. Eles nos ajudam a ver como Deus estava trabalhando em nosso mundo de maneiras poderosas e maravilhosas, preparando o caminho para a chegada de Jesus. E isso nos mostra como Jesus é uma parte fundamental do plano de Deus e esteve sempre presente, ajudando e guiando seu povo. O anjo do Senhor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há uma figura muito especial chamada Anjo do Senhor. Ele aparece em várias histórias e é mais do que apenas um anjo comum. Muitas pessoas acreditam que o anjo do Senhor é uma forma de Jesus se manifestar antes de nascer como um bebê em Belém. Por exemplo, em Gênesis 16, o anjo do Senhor aparece para Agar, uma serva de Abraão, e a ajuda quando ela está perdida e desesperada. O anjo do Senhor fala com Agar e promete que ela terá um filho e que ele será o pai de uma grande nação.
Esse anjo fala como se fosse Deus e mostra um cuidado especial. Outro exemplo é em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão para oferecer seu filho Isaque como um sacrifício. No último momento, o anjo do Senhor aparece para impedir Abraão e fornece um cordeiro para o sacrifício. O anjo do Senhor aqui também fala como se fosse Deus e mostra sua intervenção direta. Além disso, em Juízes 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão e o chama para ser um líder que salvará o povo de Israel. O anjo do Senhor fala em nome de Deus e realiza sinais maravilhosos para mostrar sua presença e poder. Essas aparições do anjo do Senhor são importantes porque muitos acreditam que são manifestações de Jesus antes de sua vinda ao mundo. Eles mostram como Jesus estava presente e ativo, ajudando e guiando o povo de Deus mesmo antes de seu nascimento. Isso nos lembra que Jesus sempre esteve com Deus e trabalhou de maneiras maravilhosas para cumprir o plano de Deus para a humanidade. Implicações espirituais da pré-existência de Jesus. A ideia de que Jesus existia antes de nascer na Terra tem muitas implicações espirituais profundas para nós. Aqui estão 3 maneiras importantes de entender o impacto dessa verdade. 1. Soberania divina. A pré-existência de Jesus nos mostra que Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para o mundo desde o início. Se Jesus estava com Deus antes da criação, isso nos lembra que Deus está no controle de tudo e que seu plano é muito maior do que podemos imaginar. Ele sempre teve um propósito para a criação e para a nossa vida, e isso nos dá confiança e paz, sabendo que Deus é soberano e tudo está sob seu controle. 2. Importância da unidade com Deus. Jesus, como parte da Trindade, estava em perfeita união com Deus Pai e o Espírito Santo. Isso nos ensina a importância de estarmos em harmonia com Deus em nossas vidas. Jesus nos mostra como viver de acordo com a vontade de Deus e estar próximos dele. A unidade com Deus é essencial para a nossa vida espiritual e para vivermos de maneira que reflita seu amor e suas intenções. 3. Chamado ao serviço altruísta. A pré-existência de Jesus também nos ensina sobre o verdadeiro serviço altruísta. Mesmo sendo Deus, Jesus veio ao mundo para servir e ajudar os outros, não para ser servido. Ele nos deu o exemplo de amor e sacrifício, mostrando que o verdadeiro propósito de nossas vidas é servir aos outros com generosidade e humildade. Seguir o exemplo de Cristo, somos chamados a viver de maneira altruísta e a cuidar das pessoas ao nosso redor. Essas implicações nos ajudam a entender melhor o papel de Jesus e a viver nossas vidas de uma maneira que honra a Deus e reflete o amor de Cristo. A pré-existência de Jesus revela profundidades incríveis sobre seu papel e a natureza de Deus. Ao entender que Jesus estava com Deus antes da criação, vemos a soberania divina em ação, a importância da unidade com Deus e o chamado ao serviço altruísta. Jesus não só é o Criador e sustentador do universo, mas também o exemplo perfeito de como devemos viver, em harmonia com Deus e dedicados ao serviço dos outros. Essas verdades nos inspiram a confiar no plano divino, a buscar uma vida em sintonia com Deus e a viver de maneira que reflita o amor e o sacrifício de Cristo. Se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre esses temas e explorar outras verdades bíblicas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Juntos, podemos continuar a descobrir e viver as maravilhas da Palavra de Deus. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Venha fazer parte desta jornada espiritual conosco. O anjo do Senhor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há uma figura muito especial chamada Anjo do Senhor. Ele aparece em várias histórias e é mais do que apenas um anjo comum. Muitas pessoas acreditam que o Anjo do Senhor é uma forma de Jesus se manifestar antes de nascer como um bebê em Belém. Por exemplo, em Gênesis 16, o Anjo do Senhor aparece para Agar, uma serva de Abraão, e a ajuda quando ela está perdida e desesperada. O Anjo do Senhor fala com Agar e promete que ela terá um filho e que ele será o pai de uma grande nação. Esse anjo fala como se fosse Deus e mostra um cuidado especial. Outro exemplo é em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão para oferecer seu filho Isaque como um sacrifício. No último momento, o anjo do Senhor aparece para impedir Abraão e fornece um cordeiro para o sacrifício. O anjo do Senhor aqui também fala como se fosse Deus e mostra sua intervenção direta. Além disso, em Juízes 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão e o chama para ser um líder que salvará o povo de Israel.
O anjo do Senhor fala em nome de Deus e realiza sinais maravilhosos para mostrar sua presença e poder. Essas aparições do anjo do Senhor são importantes porque muitos acreditam que são manifestações de Jesus antes de sua vinda ao mundo. Eles mostram como Jesus estava presente e ativo, ajudando e guiando o povo de Deus mesmo antes de seu nascimento. Isso nos lembra que Jesus sempre esteve com Deus e trabalhou de maneiras maravilhosas para cumprir o plano de Deus para a humanidade. Implicações espirituais da pré-existência de Jesus. A ideia de que Jesus existia antes de nascer na Terra tem muitas implicações espirituais profundas para nós. Aqui estão 3 maneiras importantes de entender o impacto dessa verdade. 1. Soberania divina. A pré-existência de Jesus nos mostra que Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para o mundo desde o início. Se Jesus estava com Deus antes da criação, isso nos lembra que Deus está no controle de tudo e que seu plano é muito maior do que podemos imaginar. Ele sempre teve um propósito para a criação e para a nossa vida, e isso nos dá confiança e paz, sabendo que Deus é soberano e tudo está sob seu controle. 2. Importância da unidade com Deus. Jesus, como parte da Trindade, estava em perfeita união com Deus Pai e o Espírito Santo. Isso nos ensina a importância de estarmos em harmonia com Deus em nossas vidas. Jesus nos mostra como viver de acordo com a vontade de Deus e estar próximos dele. A unidade com Deus é essencial para a nossa vida espiritual e para vivermos de maneira que reflita seu amor e suas intenções. 3. Chamado ao serviço altruísta. A pré-existência de Jesus também nos ensina sobre o verdadeiro serviço altruísta. Mesmo sendo Deus, Jesus veio ao mundo para servir e ajudar os outros, não para ser servido. Ele nos deu o exemplo de amor e sacrifício, mostrando que o verdadeiro propósito de nossas vidas é servir aos outros com generosidade e humildade. Ao seguir o exemplo de Cristo, somos chamados a viver de maneira altruísta e a cuidar das pessoas ao nosso redor. Essas implicações nos ajudam a entender melhor o papel de Jesus e a viver nossas vidas de uma maneira que honra a Deus e reflete o amor de Cristo. A pré-existência de Jesus revela profundidades incríveis sobre seu papel e a natureza de Deus. Ao entender que Jesus estava com Deus antes da criação, vemos a soberania divina em ação, a importância da unidade com Deus e o chamado ao serviço altruísta. Jesus não só é o Criador e sustentador do universo, mas também o exemplo perfeito de como devemos viver, em harmonia com Deus e dedicados ao serviço dos outros. Essas verdades nos inspiram a confiar no plano divino, a buscar uma vida em sintonia com Deus e a viver de maneira que reflita o amor e o sacrifício de Cristo. Se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre esses temas e explorar outras verdades bíblicas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Juntos, podemos continuar a descobrir e viver as maravilhas da Palavra de Deus. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Venha fazer parte desta jornada espiritual conosco.